A autoridade do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a Bíblia que Cristo e os apóstolos usavam. Com poucas exceções, no Novo Testamento, o termo Escritura e Escrituras se referem ao Antigo Testamento. Nós temos aqui alguns versículos. Está aí no livro texto de vocês podem conferir. Mas eu gostaria muito de usar um dos textos que me chama muita atenção, 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, que diz: falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então já vemos aqui que são palavras do apóstolo Pedro, referente ao uso das escrituras do Antigo Testamento. Estamos falando de Pedro, que já está vivendo na época do Novo Testamento, ok? Cerca de 2 décadas depois de Cristo. As únicas partes existentes do Novo Testamento eram contas fragmentárias da vida e ensinamento de Jesus, na época em que a influência da Igreja Viva estava se espalhando para a Síria, Ásia Menor e África do Norte. A pregação, ensinamento e ensino eram baseados no Antigo Testamento, na reinterpretação de Cristo. Observem vocês que os apóstolos estão usando as palavras de Jesus, palavras estas que estavam baseadas no Antigo Testamento. Vejamos Jesus e o Antigo Testamento. Veja João 5,39. Diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós vemos aqui Cristo reconhecendo a plena autoridade e o caráter obrigatório das Escrituras. E ele também se reservava o direito de ser seu verdadeiro intérprete. Nós vemos que, embora Jesus não concordasse com os líderes da sua época, vamos ver quem eram os líderes da época. Haviam os sacerdotes, os escribas, os fariseus e os saduceus. Haviam outras seitas, como os essênios, que eles estavam fora do contexto ali de Jerusalém. Eles estavam fora. Uma prova disto está nos rolos do Mar Morto, cujos autores são os essênios, e eles viviam na região do Mar Morto. Então, mas vamos só nos basear aqueles que são mencionados na Bíblia, no Novo Testamento. Então, os sacerdotes, os escribas, que eram os intérpretes da lei, os saduceus e os fariseus, que eram as duas seitas mais fortes do judaísmo na época de Jesus. Então, Jesus sempre recorria às Escrituras como base dos seus ensinamentos. E as suas declarações sobre a Escritura é muito interessante. Nós precisamos prestar atenção, como, por exemplo, ali na tentação de Jesus, ele diz para o inimigo: está escrito. Pelo menos o texto nos mostra 3 vezes Jesus usando o famoso está escrito. Então ele está dando um testemunho claro da fé pessoal na autoridade das Escrituras. O mesmo acontece com a discussão com os judeus sobre o direito de ser chamado filho de Deus. Vemos isto em João 10, de 31 a 36, cujo elemento central é a confiabilidade plena das Escrituras. Então, queridos, assim que confiar no Antigo Testamento como a palavra de Deus escrita, Jesus imitou seus antepassados judeus, que haviam começado séculos antes esta prática, em resposta à natureza de suas experiências como povo de Deus. Há de convir que toda e qualquer experiência dos homens do tempo do Antigo Testamento está baseada nas Escrituras. Nós não vemos nenhuma experiência extra Antigo Testamento ou extra bíblica, tá? Vemos experiências de acordo com a palavra de Deus. A revelação de Deus em suas palavras e ações tinham sido poderosas. Os israelitas, eles experimentaram isto, nós vemos em várias ocasiões. Então eles tiram suas experiências a partir das narrativas
do passado, os oráculos dos profetas, os ensinamentos dos sábios, os hinos e as orações de adoração. Então, estes documentos eram que formavam a sua visão sobre a vida, a fé e o destino. E eles tinham como base a palavra do Senhor, que eles conheciam como o único Deus verdadeiro. Então, eles faziam jus àquilo que está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Ok? E uma das provas que eles davam era a sua total confiança na sua palavra. Embora Cristo compartilhasse a atitude de seus contemporâneos judeus com relação à autoridade do Antigo Testamento, a interpretação que ele deu teve pelo menos duas diferenças significativas. Vejamos. Em primeiro lugar, como os profetas, Cristo viu o vazio da grande parte do legalismo judaico na rotina e o ritual que se tornou substituto vão para a pureza do coração, a integridade e as preocupações sociais. Você veja isto, por favor, em Marcos 7, de 1 a 3, Mateus 9, 13, Mateus 12, 27, que citam Oséias capítulo 6, versículo 6. Como verdadeiro profeta, Cristo, o novo Moisés, interpretou a lei no Sermão da Montanha. Texto conhecidíssimo, passagens conhecidíssimas que estão compreendidas entre Mateus 5 e Mateus capítulo 5 e capítulo 7. Ao repudiar a interpretação judaica predominante da lei e colocar ênfase no amor, perdão e piedade interior, dotou um novo significado para alguns dos principais temas proféticos que muitos judeus haviam ignorado por exagerar a importância da letra da lei. Era o grande problema. Nós vamos encontrar isto no período pós-exílio, quando o judaísmo ele passa por uma reforma. E quando nós vemos o judaísmo do tempo de Jesus comparado com as práticas religiosas lá do tempo de Davi, do tempo, vamos remontando ao tempo de Arão, ao tempo dos profetas, nós vamos ver uma grande diferença, ok? Isto nós encontramos, é muito forte essa diferença. Em segundo lugar, uma diferença mais profunda é a insistência de Jesus que, por ser cumprimento do Antigo Testamento em pessoa, ele mesmo era o tema central. Observem isto. A declaração que faz na sinagoga de seu povo, quando diz em Lucas 4:21, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, pode ser tomado como uma síntese do que ele dizia ser. Esse senso de cumprimento criou um conflito com os líderes judeus. Obviamente isso criou um grande problema. E também definiu a atitude de seus seguidores com as Escrituras. Em João 5,46, o Senhor Jesus diz: porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Observem. Então, amados, Cristo revolucionou a interpretação do Antigo Testamento para assumir diferentes vertentes dos ensinamentos e tecê-las em uma única cadeia, ele mesmo. Foi o grande profeta que, como Moisés, ensinou a nova lei da montanha. O sacerdote sem paralelo, porque em todo o sistema do templo tornou-se obsoleto. E aí temos as palavras de Jesus em Mateus 12, 6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. E João, no capítulo que diz que ali Jesus, quando entra em Jerusalém, eu descobri que no livro tem digitaram errado, mas diz: tomaram ramos e palmeiras e saíram no encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei dos Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Jesus é o rei mais sábio que Salomão. Ele é o filho e senhor de Davi, herdeiro legítimo do trono de Israel. Existem várias citações bíblicas. É o vitorioso filho do homem.
o servo sofredor. Os principais temas da esperança profética foram achados nele na consumação. Isso, sem dúvida alguma, Jesus é o cumprimento cabal da palavra de Deus. Em comparação com do ponto de vista da maioria dos judeus contemporâneos, o foco que Jesus dava ao Antigo Testamento é um foco dinâmico e não estático. Ele não tomou o Antigo Testamento como um catálogo de princípios fixos que rege o comportamento religioso, mas como um registro inspirado e confiável da atitude de Deus na história, na atividade que se precipita em direção ao seu desenlace na vinda do reino. Assim como as palavras de Jesus são espírito e vida, também o Antigo Testamento é considerado a partir da perspectiva de que Jesus conduz a vida. Destacando os profetas como intérpretes legítimos da lei, e ao concentrar em si a revelação do Antigo Testamento, Cristo instituiu um modelo de interpretação bíblica que adotariam os evangelistas e os escritores apostólicos. Por exemplo, Mateus se preocupa em traçar a correspondência entre os fatos da vida de seu Messias e o Antigo Testamento. Então, nós vamos ver Mateus frequentemente falando para que se cumprisse o que foi escrito. Nós vamos encontrar isto em várias passagens do Evangelho de Mateus. No caso de João, João também ele compara explicitamente ou implicitamente Cristo com Moisés. Onde está isto? Veja, João capítulo 1, versículo 17, João 3, 14, João 5, de 45 a 47, João 6, 32 e João 7, 19. Vejamos agora Paulo e o Antigo Testamento. Vemos Cristo, demos uma pincelada. Agora vejamos Paulo. Paulo era rabino, um judeu, conhecido como Saulo de Tarso. Ele conhecia o Antigo Testamento. E como cristão, ele descobriu no texto já conhecido uma riqueza de um novo significado. Como Jesus, ele aceitou a plena inspiração e autoridade das Escrituras, sem dúvida alguma. Leia 2 Timóteo 3,16 e compreendeu que seu significado mais profundo estava na expectativa do Novo Testamento e na preparação para ele. As semelhanças entre a abordagem de Jesus e Paulo não são uma simples coincidência. Certamente, Jesus escolheu algumas passagens importantes do Antigo Testamento e ensinou aos seus discípulos os princípios de interpretação. Observem bem, Jesus veio dar significado. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus, como ninguém, como Filho de Deus, como o próprio Verbo que se fez carne, ele com certeza soube dar a real interpretação do Antigo Testamento. Nas quatro principais epístolas de Paulo, que são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas, ele revela mais claramente sua profunda dependência do Antigo Testamento. Elas contêm uma elevada percentagem do total de todas as citações nas epístolas do Antigo Testamento. Por sua vez, as grandes questões teológicas e muitas vezes os métodos de raciocínio dessas cartas doutrinárias fundamentais vêm do Antigo Testamento. É muito interessante. Paulo, por exemplo, somente dando um pequeno exemplo, quando Paulo diz: o justo viverá pela fé. Isso é uma citação do Antigo Testamento. Ele faz citações lá em 1ª e 2ª Coríntios, em Gálatas também, que são oriundas do Antigo Testamento. Então, o apóstolo Paulo, por sua vontade de honrar a autoridade das Escrituras, usando-as para confirmar os seus argumentos, o respeito pelos seus vereditos e reverência pela sua natureza sagrada, ele estabeleceu um modelo para aqueles que o sucedessem no desenvolvimento dos oráculos de Deus. Isto é muito importante. Isso nos mostra que a palavra, eu abro aqui um parênteses para dizer
algo que todos já conhecem. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não precisa de nenhum acréscimo, ela por si mesma, ela se interpreta. Ok? Fecho aqui parênteses. Tão drástica foi a transformação da visão de Paulo sobre o Antigo Testamento, que Cristo, cujos seguidores havia jurado destruir, tornou-se para ele o coração da revelação do próprio Antigo Testamento. Nós conhecemos a história de Paulo antes do caminho de Damasco. Quem era Paulo? Um homem que perseguia os cristãos, perseguia os seguidores de Cristo. Ele queria destruí-los. E depois daquele encontro com Cristo, Jesus se torna para ele o coração da revelação do próprio Antigo Testamento. Para Paulo, Cristo não era apenas um fator que adicionou sentido ao Antigo Testamento, mas a única maneira de compreendê-lo corretamente. Não só reconheceu Cristo no Antigo Testamento, mas ele viu a extensão da profecia do Antigo Testamento e da história a partir da perspectiva da era messiânica, na qual cumpriu em Jesus Cristo a sua nova criação. Então, é uma coisa muito importante. Jesus Cristo é o centro, é a razão do Antigo Testamento. À medida em que o ensino doutrinário de Paulo se enraiza no Antigo Testamento, é dada por diversos temas que refletem de forma explícita ou implicitamente essa influência. Nós vemos, por exemplo, incluindo a queda do homem e suas consequências. Ele cita isto em Romanos 5, de 12 a 21, a universalidade do pecado, Romanos 3, de 10 a 20, a obediência e os sofrimentos de Cristo, Romanos 15, 3, a justificação pela fé, Romanos 1, 17, Romanos 4, 1, Romanos 10, 5, e a salvação final dos judeus, que está em Romanos 11, 26. A tipologia tem um papel fundamental nas epístolas paulinas. Alguns estudos têm destacado a continuidade do emprego por Paulo e Cristo dos tipos do Antigo Testamento e contrastou tanto com os métodos exegéticos de Filo de Alexandria e de autores rabínicos judeus. Ele é capaz de fazer uma comparação exegética, ou seja, a interpretação no mesmo nível de grandes mestres da época. O interesse renovado na tipologia contemporânea surge, pelo menos em parte, pela atenção que tem sido despertada sobre a unidade da Bíblia e as formas em que os autores do Novo Testamento dependem do Antigo Testamento. A crescente consciência da unidade da Bíblia é dinâmica e baseia-se na continuidade da atividade de Deus em ambos os testamentos. Tem contribuído para a compreensão do caráter histórico e da tipologia bíblica. Do ponto de vista de Paulo, o mesmo Deus que opera em ambas as épocas e os padrões de sua atividade passada é o protótipo de suas ações presentes e futuras. Ao usar as atividades de Deus no passado como uma ilustração de suas obras atuais e futuras, tanto Cristo como Paulo seguem o exemplo do próprio Antigo Testamento, em que, por exemplo, o êxodo do Egito estabelece o padrão para o retorno do cativeiro, o novo êxodo. Você pode conferir isto em Isaías 43, de 16 a 20. A importância do Antigo Testamento para Paulo não está em significados espirituais místicos, ocultos, mas no registro inspirado da atividade criativa, seletiva e redentora de Deus, consumada na nova era inaugurada com a encarnação de Cristo. É importante frisar isto, meus prezados, que embora Paulo fosse um homem que, segundo ele mesmo, ele teve revelações tremendas de Deus, ele não usa, ele não está dando significados místicos, mas inspirado na atividade criativa, seletiva e redentora de Deus, com relação à encarnação de Jesus Cristo, que inaugura essa nova era, esse novo tempo para o homem.
aqueles que têm enfatizado a continuidade histórica da Bíblia nem sempre identificaram a relação moral e ética que existe entre os testamentos. Embora o Novo Testamento supere o Antigo Testamento em matéria de discernimento ético, a velha revelação tem muito a dizer sobre alguns temas que foram então expostos em uma maior profundidade nos ensinamentos de Cristo e os apóstolos que fazem a vontade de Deus. Por exemplo, devem ser evitadas a imoralidade, a idolatria, a crueldade, a rebelião espiritual. Se enfatiza a honestidade, a integridade, a diligência, a preocupação com os direitos e as necessidades dos outros. Isto é tremendamente valorizado no Novo Testamento, embora o Antigo Testamento fale isto, e Paulo salientou esta importância, a importância do ensino moral e ético do Antigo Testamento. Os escritos de Paulo refletem o uso ilustrativo desse ensinamento dos primeiros cristãos. Isto era necessário. A época da igreja primitiva era uma época muito difícil em todos os aspectos, o aspecto moral, o aspecto religioso, o aspecto ético. Haviam muitos contrastes com relação àquilo que a Bíblia ensinava, e era necessário frisar, enfatizar, e Paulo usa o Antigo Testamento como base para isto. A liberdade com que Paulo e os outros escritores do Novo Testamento, aí eu particularmente eu separo Mateus, trataram o Antigo Testamento tem causado alguma perplexidade. Às vezes não seguiam nenhuma tradição textual grega ou hebraica. É um fato de aceitação cada vez mais amplo de que os autores às vezes entrelaçavam textos de sua própria interpretação. Isso é muito interessante. É o ponto de vista do autor, em outras palavras. No entanto, estas glossas geralmente não são interpretações arbitrárias nem vaidosas, mas corresponde classificá-las como eventos de exposição que não se apegam ao texto com um estilo literário servil, nem alteram o significado por uma interpretação fantasiosa. Então, eu volto a dizer que é o ponto de vista. Nós, por exemplo, quando lemos Mateus, nós sabemos que Mateus escreveu para os judeus. Isso. Então, com certeza, ele vai enfatizar, ele vai frisar certas nuances, certos aspectos ao ponto de vista judaico, o público o qual ele estava se dirigindo. Na interpretação da Escritura, Paulo dava especial atenção ao contexto histórico e à estrutura gramatical. No entanto, interpretava os acontecimentos históricos não tanto no âmbito da sua importância passada, mas de sua verificação posterior e além da estrutura gramatical. Ele dava um significado adequado para uma compreensão abrangente da revelação do Antigo Testamento. Isso vocês podem ver no final, na Bíblia, na extensa bibliografia que este trabalho nos está dando, este livro. E concluindo, o modelo de autoridade e princípios de interpretação expostos podem ser aplicados a outros escritos do Novo Testamento, como Hebreus, Tiago e Apocalipse, intercalados com alusões e citações do Antigo Testamento. Cada um emprega a sua própria maneira. Tiago, por exemplo, depende muito da literatura, da sabedoria de Israel, e em particular os métodos de ensino e o pensamento de Cristo, o sábio mestre. O autor aos Hebreus usa textos de prova e os tipos do Antigo Testamento para demonstrar a superioridade marcada de Cristo e de seu novo pacto. João, em Apocalipse, convencido de que Cristo é o Alfa e o Ômega, descreve constantemente o clímax cósmico da história em termos elaborados a partir de descrições do Antigo Testamento, dos atos de misericórdia e juízo de Deus. Assim, o livro sugere que esse clímax é o mesmo que citavam os profetas. Eles citavam ansiosamente, eu corrijo aqui um outro erro no texto original, eles citavam ansiosamente o triunfo do reino de Deus. Ao seguir o exemplo do seu Senhor e
a submeter-se à autoridade das Escrituras, os autores do Novo Testamento, em vez de encontrá-los na letra que mata, encontrou testemunho inspirado da ação redentora de Deus, aquele que dá vida. Não liam as Escrituras como se fossem coleções de leis que escravizavam e sem vida, mas como os primeiros atos do grande drama da salvação, uma obra cujo autor central é o Senhor. Os leitores modernos têm igual necessidade de conhecer os primeiros atos, porque neles ainda a atividade de Deus e as várias respostas de entrega e a rebelião que provocou essas atividades são observados, como, por exemplo, nossos pecados, a nossa rebelião. Isto, com certeza. Aquilo que foi decisivo, de importância e autoridade para o Senhor e a igreja primitiva, que não pode ser menor hoje. Irmãos, isso não pode mudar. E eu volto a dizer aqui, a palavra de Deus ela é imutável. A humanidade precisa da revelação completa. Ela precisa de toda a Bíblia, tanto no estudo como na adoração. A Bíblia é a nossa base. O Antigo Testamento, com todo o respeito, ela não pertence ao povo judeu, mas a todos. É a história das maneiras em que Deus tem trabalhado. É o resumo de suas reivindicações, é o registro escrito de como preparou a vinda de Cristo. É o melhor quadro que nos permite compreender as suas relações com a família humana através dos séculos. Em resumo, é o fundamento essencial no qual o Novo Testamento é construído. Para entender o Antigo Testamento como escritura cristã, deve ser observado através dos olhos de Jesus e dos apóstolos. Não queiramos ter uma inspiração, uma revelação especial para entender o Antigo Testamento. Nós já temos a palavra de Deus, nós já temos o Espírito Santo, ele nos dá esta revelação, ele nos dá esse entendimento. Mas, ao mesmo tempo, o leitor moderno deve tentar contemplar as passagens do Antigo Testamento nos termos originais. O leitor deve perguntar: o que estava dizendo o autor do Antigo Testamento em seu próprio tempo? O leitor ou leitora deve sentar-se como os ouvintes que estão no mercado, na porta da cidade, no templo ou na sinagoga, para tentar compreender as palavras tal como soavam para eles. Isso é muito importante. Os leitores deverão ver a Deus através dos olhos dos ouvintes originais e discernir seus propósitos para as suas vidas. Em outras palavras, devemos ser sensíveis ao contexto original da passagem do Antigo Testamento. Por que e quando foi escrito? Quais os problemas que levaram ao seu aparecimento? Que pergunta originalmente estava destinada a responder? O que as pessoas diziam sobre Deus, ou os seus caminhos, ou sobre as suas responsabilidades? O que do contrário não teriam conhecido? Uma vez compreendido o propósito de toda uma passagem para a época de seu autor, só então o sentido pleno da passagem para a fé e a vida cristã pode ser captado e compreendido. O contexto do Antigo Testamento não dirá tudo o que precisamos saber sobre o significado de uma passagem, mas se não começarmos por aí, vai ser muito fácil distorcer à nossa vontade o significado das Escrituras. E é o que nós temos visto por aí. Temos muitos erros diversos. Em vez disso, o sentido dos autores individuais deve ser tomado, de modo que o significado que é dado a cada um, o autor de tudo, o Espírito de Deus, que fala através de toda a Escritura, e ao falar, ele comunica toda a autoridade da Bíblia para o seu povo. Que Deus abençoe vocês, queridos alunos, em nome de Jesus.